Mas hoje a gente vai falar aqui para vocês sobre placas balísticas e eu espero passar para vocês um pouco do que eu aprendi sobre elas, tá bom? Então existem vários tipos de placas balísticas. Eu, por exemplo, não tenho as placas balísticas de cerâmica. Elas são extremamente caras e elas ficam mais ou menos no meio do caminho. Oi galera, tudo bem? Bem-vindos de volta aqui ao canal Thiago Melo. Espero que vocês tenham gostado das coisas que a gente tem mostrado para vocês, das armas diferentes ou das não tão diferentes assim, algumas curiosidades que a gente tem tentado conversar, né? E tentar mostrar para vocês. Hoje a gente vai trazer um tema diferente, que seriam placas balísticas, né? Depois da chegada aí de War Games no Brasil e do CrossFit, tem muita gente que costuma comprar da 511, que é uma marca muito bacana se você é modelo, né? Seriam plate carriers, né? A gente vai falar de plate carriers uma outra vez. A gente vai falar hoje das placas balísticas, tá bom? Existem vários tipos de placas balísticas. Tem aquelas placas que são feitas só de tecido, né? Que eu acho que nem pode ser chamada de placa, mas enfim, eu acho que elas atingem o nível 2, né? A gente tem outros tipos de placas, nível 3, 4. O laboratório americano chamado NIJ não certifica nada tipo nível 3+, isso não existe, né? Só existe nível 3, 4, 2. Esse que o pessoal costuma dizer nível 3+, é uma invenção aí deles ou testado num laboratório independente, testado no laboratório deles mesmos. Então a gente vai mostrar para vocês hoje duas placas, que são as placas que eu tenho, placas balísticas. Vamos falar sobre as vantagens e desvantagens, tá bom? Vamos começar por essa aqui. Essa é uma placa balística, tá? De polietileno, como se fosse um plástico. Ela é uma placa, ela é grossa, consegue ver aqui, ela deve ter mais de 1 polegada, né? Ela tem de vantagem o peso, ela é extremamente leve, ela boia, então dependendo de onde você pretende usar esse tipo de coisa, se uma operação maritime, no mar, alguma coisa, de certa forma ia te ajudar. Essa placa aqui, ela seria uma nível 3+, não aguenta green tip, aguenta o 223, 556 normal, ponta verde eu acho que não aguenta, embora tem gente que vai dizer que aguenta, mas eu acho que não aguenta, né? Então ela aguentaria aí um tiro de 308, não, tiroso de 308, tiroso de 556 e everything in between, né? Inclusive um 3006 ela também aguenta. É o seguinte, esse tipo de placa, ela tem uma placa muito parecida, que é um pouquinho mais pesada, são as placas de cerâmica. As placas de cerâmica, ela é um pouquinho mais grossa do que essa aqui, ela acaba sendo um pouco mais grossa. E ela aguenta também, eles dizem, 3 tiros de cada calibre, inclusive do green tip. O exército americano está usando o nível 4, né? O nível 4 é caro e você não consegue comprar tão fácil aqui, né? Então o nível 3 eu acho que seria um nível interessante, nível 3 Plus, né? 3+, seria muito bacana. Mas o que a gente precisa entender é o tamanho da placa, tá? O que acontece com essa placa aqui? Essa placa tem um problema sério que muita gente não conhece. E ela é esse tipo, ela seria também aquelas placas só de tecido e também as placas de cerâmica. Então você tem esse tamanho, seria o tamanho da placa. Depois eu vou botar para vocês o tamanho certinho, que agora me fugiu. Mas o negócio é o seguinte, você tem que descontar dessa margem, de toda a margem da placa, 1 polegada. Então, todo esse nível de proteção, nível 3, nível 3+, dependendo do laboratório que fez essa certificação para o fabricante, tá? Eles descontam da edge, que seria da beirada, 1 polegada. Mais ou menos lá os 2,5 centímetros. A gente está falando disso aqui, né? Dela inteira, né? De toda essa volta você tem que diminuir. É o que seria, então seria a desvantagem dela, que a área de proteção, claro, ainda é muito central, é uma área grande boa, mas ela não é edge to edge, que seria de beirada a beirada. Você tem que baixar aqui 1 polegada, né, de toda a borda ao redor dela, é o que você perde de proteção garantida por quem testa, que seria esse laboratório americano NIJ. Então você compra uma placa, né, não sei quanto tem isso aqui, vamos botar aí uns 30 centímetros por 45 centímetros, você vai ter que descontar já das bordas dela esses 2,5 centímetros, o que diminui aí a área de proteção, tá bom? Eu não sei o tamanho direito, don't quote me on that, mas eu acho interessante.
Esse tipo de placa chama standalone, ou seja, ela sozinha aguenta esses tiros. Existem outras que seriam in conjunction with, que você acaba usando uma placa, que ela acaba sendo um pouco mais fina, mas você tem que usar também o tecido balístico por baixo, o Kevlar, esse tipo de coisa. Muito maneiro, muito leve. Se você passa o dia vestido nisso aqui, eu acho que ajuda bastante. Eu vou nessa placa, custo-benefício, tá bom? Não vou pra guerra. Vamos falar de uma segunda placa. Então, essa placa aqui, tá? É uma placa daquele metal AR500, tá? Ela aguenta green tip, 556 green tip, ela aguenta o green tip do 308, ela aguenta um calibre 50, tá? Ela vem com uma proteção nessa placa de metal, essa proteção que você vê aqui, parece um Rhino Cover, que é aquela coisa que o pessoal spray na caçamba da caminhonete. Vantagem desta maravilha aqui: edge to edge, ou seja, de beirada a beirada, ela tem essa proteção mais de 3+, é quase um nível 4, né? Ela é uma placa mais fina, mas ela é uma placa extremamente pesada, a mim. Muito, 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 muito pesada. Ela afunda. Se você tiver no plate carrier com seus 7 carregadores, mais o seu rádio, mais a sua mochila, mais uma série de coisas, essa placa aqui tem essa desvantagem. Mas qual é a vantagem? Ela vai salvar a sua vida. Diferente dessa aqui, que também vai salvar a sua vida, mas você precisa descontar aí essa polegada de volta dela toda, o que vai diminuir o tamanho que eu já falei. Essa aqui não. De edge to edge, de beirada a beirada, ela aguenta todos esses calibres: 38, 9mm, 45, 44 Magnum, 500 Smith Wesson, 223, 556 Green Tip, 308 Green Tip. E eu vou mais longe dizer pra vocês que eu já dei um tiro numa placa dessa aqui de um calibre 50 BMG, não passou, fez um dent. E eu acho que se você tiver atrás de uma placa dessa aqui, inclusive se você estiver usando que eles chamam, tem para você botar aqui atrás uma parada de gel para ajudar no impacto, eu acho que, sei lá, vai te quebrar inteiro. Eu acho que, enfim, ninguém quer levar tiro de nada, né? Ainda mais de .50. Mas segurou, só tem uma, porque a outra realmente eu dei um tiro nela para ver como é que era, né? Então você vê, edge to edge, eu diria isso aqui um nível 4+, quase um nível 5, pesadíssima. Cada placa dessa aqui vai te pesar aí mais ou menos uns 6 quilos cada placa, enquanto uma placa dessa aqui eu acho que não pesa 2 quilos. Mais ou menos $90 é uma placa dessa, dependendo de onde você vai comprar. Você pode comprar ela mais grossa, menos grossa, mas faz o trabalho. Ó, se a gente bota no peito aqui, para você ter uma ideia onde você quer usar a placa, tá vendo esse ossinho aqui, ó? Você quer usar a placa 2 dedinhos para baixo desse osso, o que seria aqui. Então no Brasil a gente começa a ver uma rapaziada usando a placa aqui, né? Não. A placa tem que ficar a 2 dedinhos desse osso aqui. Então temos 2 dedinhos aí, aqui seria o lugar ideal da placa para você segurar o seu colete balístico. Edge to Edge Protection, você vê que protege toda essa parte aqui. Essa minha outra placa, que seria a placa que eu falo para vocês que eu uso mais, a minha nível 3 de polietileno. Aqui, ó, já protege um pouco menos, ela é menor, já tem tipo um swimmer cut, né? Mas também protege, ajuda a boiar. Entre essas duas placas, a gente tem placas muito parecidas com essa aqui, inclusive com revestimento, que seriam as placas de cerâmica. Extremamente caras, elas são brittle, você tem que tomar cuidado. Esse tipo de placa de cerâmica, ela sofre com a ação do tempo. Se molhar dá problema, se deixar exposto aos raios UV do sol dá problema. E essa placa de plástico aqui, ela não tem esse tipo de coisa. Ela vem encapada, vem com essa certa proteção. Do lado de cá ela é mais massinha, né? Ela já vem com ela. A diferença, absorve o impacto muito melhor. É a melhor que absorve o impacto de todas as placas, né? Depois seria de cerâmica, você sentiria um impacto um pouquinho mais seco. E por último, com relação ao impacto, seria essa, que você vai sentir absolutamente todo o seu impacto. Você geralmente usa aqui atrás uma placa de gel também para ajudar nesse impacto, nessa absorção, né? Mas tem a desvantagem do peso ser realmente muito grande. Agora, se eu fosse um policial no Rio de Janeiro, se eu estivesse no Iraque, sei lá onde, eu fosse civil, fosse comprar isso aqui, não como polícia no Rio, né? Mas eu acho que você andar no carro com uma placa dessa aqui, sabendo que você está em risco todo dia que você está de serviço, você está, né, correndo um sério risco, acho que essa placa aqui seria
ideal, apesar de ser extremamente pesada, né? Eu acho isso. Acho que a placa de cerâmica é muito cara, você vai pagar uns $800 numa placa de cerâmica, vai pagar $200 em cada placa de plástico e você vai pagar $90 em cada placa dessa aqui, a R500. Tá bom? Isso foi sobre placas balísticas. Se você tiver alguma dúvida, você manda uma mensagem pra gente aí e a gente responde vocês. Espero que vocês tenham gostado, né? Esse então foi o nosso vídeo sobre placas balísticas. Valeu, galera. Até a próxima.